Marcos 10, 46, irmão, aqui o termo cego de Jericó, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse, e chamando o cego, disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Na Bíblia tem dois tipos de cegueira, irmãos. Tem a cegueira espiritual e tem a cegueira física. Jesus falou que ia abrir os olhos dos cegos. Jesus falou que tinha alguns que tinham olhos, mas não via. E Jesus veio e ele libertou tanto o cego espiritual e tanto o cego físico. Então sempre quando você vê Jesus operando, ele opera naquilo que é necessário. Tem hora que ele faz os dois. Ele cura a cegueira física e cura a espiritual. Teve um homem que nem precisou clamar, e Jesus foi lá e tocou nos olhos dele, e esse homem foi até o tanque de Siloé e se lavou. Mas esse homem não clamou, foi o próprio Jesus que foi até ele e tocou nele. Só que Jesus falou: vai no tanque de Siloé e se lava. E ele foi, obedeceu, teve fé e foi curado para a glória de Deus. Mas só que aqui temos outro homem, o cego Bartimeu, que na verdade nem ia falar do nome. Bar significa filho, então significa que ele era filho de Timeu. Então esse cego mendigava e precisava de um milagre na vida dele. E assim às vezes acontece na nossa vida. Eu não estou falando que talvez a gente esteja mendigando igual o cego Bartimeu, ou talvez a gente esteja cego físico, mas às vezes tem coisa que Deus precisa fazer na nossa vida, que a gente fica naquela mesma situação. Então ele sempre ali mendigando, e naquela situação cego, tendo que depender das ofertas das pessoas, tendo que depender que as pessoas ajudassem ele, tivesse pena dele e se compadecesse dele. Só que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Olha isso aqui como é tremendo, irmão. Ele não tinha olho, ele não via com os olhos físicos, mas ele via com os olhos espirituais. Ou seja, apesar dele não ver Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E mesmo ele não enxergando fisicamente, ele teve visão espiritual. Ele falou: eu vou clamar a ele. E ele começa a clamar a Jesus. Ele começa a clamar a Jesus. E a multidão que estava com Jesus, ou a multidão que acompanhava, que tinha olho físico, mas não tinha olhos espirituais. Porque a multidão falou: não, cala-te, para quê? Até os discípulos, para que ficar clamando, para que ficar gritando? A multidão, irmãos, poderia ter clamado Jesus também, ou ajudado aquele cego, ajudado aquele homem, e ter falado: Jesus, ele está cego, Jesus, ele está precisando, Jesus, ele está clamando, ajuda ele, Jesus, ele está precisando. Mas a multidão não, cala, fica quieto, cego, sei que você está clamando, porque você está querendo buscar o mestre. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se tem alguém clamando, ajude a clamar. Se tem alguém precisando de socorro, irmão, ajude com o socorro que você pode dar. Porque imagine a situação daquele homem, e de repente ele resolve clamar. A última esperança dele ali, irmão, era Jesus. Ninguém poderia fazer nada por ele ali naquele momento, a não ser Jesus. Ninguém poderia curar ele. E quando ele resolve buscar a solução,
as pessoas querem paralisar ele. As pessoas querem parar ele. Irmãos, quando as pessoas estiverem buscando Jesus, não paralisa ela. Deixa ela buscar, deixa ela clamar, deixa ela se quebrantar na presença de Deus. Pelo contrário, até ajuda. Vamos caminhar junto, vamos clamar junto, vamos adorar junto, vamos louvar junto, vamos bendizer junto. Porque era como se ele olhasse para isso, irmão. Se ele olhasse para a multidão, ele ia ficar do mesmo jeito. Ele ia ficar daquela mesma forma, naquela mesma situação. Então imagine você causar um baque na pessoa que quer ser curado. No vez de você causar algo positivo, você causa algo negativo. Então aquele homem, se ele tivesse ouvido aquilo, ele tinha continuado na mesma situação. A multidão ia paralisar ele. Então não ouve quem quer te paralisar. Ouve quem quer te ajudar. Ouve quem quer te ajudar. E também, em nome de Jesus, mesmo que quiserem te paralisar, continue buscando a Deus, continue servindo ao Senhor, continue buscando a face e a presença dEle. Porque o inimigo não quer que a gente busque a Deus. Por quê? Porque ele não quer que a gente busque a Deus. Porque quem busca a Deus tem salvação. Quem busca a Deus tem cura. Quem busca a Deus tem milagre. Quem busca a Deus tem resposta. Quem busca a Deus tem providência. Então o inimigo vai querer mesmo que a gente pare e não busque a Deus. Porque ele sabe que Deus pode resolver. Ele sabe que Deus pode agir. Ele sabe que Deus pode trabalhar. Então nós vemos que ele estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus. Ele ouviu que era Jesus. Ou seja, ele ouviu história de Jesus. Com certeza que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus era o Salvador. Senão ele não tinha clamado, senão ele não tinha buscado e não tinha chamado Jesus de filho de Davi. Porque Jesus viria da linhagem de Davi. Então ele está chamando Jesus o rei, o escolhido, o enviado. Esse homem, mesmo sendo cego, teve a visão que Jesus era um rei, o Salvador, o enviado. Ô, irmão, isso aqui é forte. Nós temos que ter a visão que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, que Jesus é tudo que nós precisamos. Esse cego físico teve essa visão. E ele começou a clamar, clamar, clamar. E ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou: tem misericórdia de mim, porque o estado dele era de misericórdia. Ele precisava que alguém agisse com misericórdia para com ele, tivesse compaixão, se colocasse no lugar e curasse. Ele falou: tem misericórdia de mim. Irmão, você pode chegar na presença de Deus com humildade e falar: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. O que nós não podemos chegar na presença de Deus é querendo mandar em Deus. Já pensou, irmão, o cego naquela condição, ainda chegar querendo mandar em Deus? Não, irmão, chega com humildade, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor. É só o Senhor para me tirar dessa situação. Nós não podemos chegar em Deus e querer mandar em Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Se o Senhor não fizer, eu não quero mais saber. Se o Senhor não fizer, o Senhor nunca foi Deus. Não, irmão. Não é assim que conversa com Deus. Conversa com Deus é com amor, é com reverência. Senhor, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Agora eu já lembrei de outro homem que falou: eu sei que o Senhor pode. Então aquele leproso falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode me tornar limpo. Então, irmão, o Senhor pode, e se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele liberta. Se Ele quiser, Ele transforma. Então chega nele com humildade. Não queira mandar em Deus. Não queira mandar em Deus, irmão. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Vamos pedir com amor que Ele vai dar, porque Ele é um pai também que ama os seus filhos. Ele é um pai também que cuida dos seus filhos. E nós vamos ver que muitos repreendiam para que ele calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Rapaz, esse cego aqui era corajoso, homem de fé. Corajoso, homem de fé, porque
uma multidão contra um só, e ele na situação que estava, o povo mandava ele calar, ele clamava mais ainda. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Curto e direto. Quem sabe que está precisando, irmão, ele se lança na presença de Deus. Se você sabe que a sua situação, irmão, é só Deus, se lança na presença dele. Porque só você sabe realmente como você está. Só você sabe o que você está precisando diante de Deus. Então, quando a gente clama a Deus, claro que outra pessoa que sabe é Deus, mas eu estou falando pessoas normal. Então, é só você que sabe a situação que você está. As pessoas às vezes não sabem quando você entrou aqui. Ninguém sabe, vocês não sabem como eu entrei aqui, eu não sei como vocês entrou aqui. A gente vê a aparência por fora, mas é aí por dentro. É só Deus que conhece. É só Deus que sabe. Então o povo falava, cala-te, e ele clamava cada vez mais. Então, irmãos, clama cada vez mais. Ah, mas eu comecei a buscar Deus, parece que veio uma prova, as pessoas estão querendo me desanimar, as pessoas estão falando, não adianta você ir para a igreja, não adianta você buscar Deus, não adianta você ir para os cultos, não adianta você ler a Bíblia, não adianta orar. Clama cada vez mais. Busca cada vez mais. Nós temos que fazer disso um combustível para nós. Fazer o quê? Ah, não clama não. Ah, eu vou clamar mais ainda. Não ora não, vou orar mais ainda. Não vai para a igreja não, eu vou para a igreja mais ainda. Não lê a Bíblia não, eu vou ler mais ainda. Então nós temos que fazer disso um combustível para nós. Uma ponte para a gente passar, não fazer um abismo para a gente cair nele. Porque a pessoa que está no abismo, irmão, ou a pessoa que não, vamos trazer aqui, que não tem visão espiritual, ela não vai entender. Ela não vai entender quando você clamar a Deus. Mas a pessoa que tem visão espiritual, ela vai entender. Ela vai falar, ele está precisando. Ela está precisando. Ele está precisando. E o cego clamava mais ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rei, Salvador, Senhor, o enviado, o Messias, o escolhido, tem misericórdia de mim. Aí vai dizer, Jesus parando. Olha, irmão, a multidão mandou o cara parar, o cego parar de clamar. E Jesus parou. Olha isso aqui, como que é forte isso aqui. Jesus não mandou ele parar de clamar, Jesus parou para atendê-lo. O povo mandando ele parar de clamar, e Jesus parou para atender ele. Enquanto as pessoas estão querendo que a gente pare de buscar Deus, Jesus está parando para agir na nossa vida, irmão. Quando eu falo parando, porque nós sabemos que é um modo metafórico só para a gente entender. Porque Jesus, ele está no trono, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então Jesus, quando fala está parando, é que ele vai agir. Ele não está fisicamente, mas ele está espiritualmente. Parando para agir na minha vida e na sua vida. E diz mais, e disse o que chamasse, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo. O povo mandava ele parar de clamar, o povo repreendia ele, muitos repreendiam. Jesus parou e mandou que o chamasse. O povo que estava mandando ele parar de clamar, depois teve que chamar o cego. Falou, não, chama ele. Chama ele. O meu negócio não é para ele parar de clamar, é chama ele. E quando chamou, a conversa já foi diferente. Falou, tem bom ânimo. Quando Jesus chama a gente, irmão, pode ter ânimo. Porque quando ele chama a gente é para fazer alguma coisa. Então quando Jesus chama aí você, pode ter certeza, tem bom ânimo, que ele vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou bem aqui direto. Jesus te salvou? É porque ele tem alguma coisa para fazer na sua vida. Jesus te libertou? É porque ele tem alguma coisa para fazer na sua vida. Jesus te trouxe para a presença dele? É porque ele tem alguma coisa para fazer na sua vida. Então, tem bom ânimo. Só de você estar servindo a Deus, é porque Deus te salvou e tem grandes coisas na sua vida.
Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O cego estava sentado, clamando, e agora pede para ele levantar. E esse cego faz o que, irmãos? Ele levanta, ele lança a capa, que dava ali autoridade para ele mendigar, que era uma capa romana. E ele lança a capa, ou seja, não sou mais mendigo. Lança a capa, levantou e foi ter com Jesus. Irmãos, olha como que é maravilhoso isso. Esse cego, olha a situação dele, irmão. Estava cego, sentado, a multidão mandando ele parar de clamar. Jesus para, manda chamar ele, manda ele ter bom ânimo. O que esse cego faz? Levanta, lança a capa fora e vai até onde Jesus está. Ele não teve só fé para clamar, mas ele teve fé para ir até onde Jesus estava. Ele teve fé para clamar e teve fé para agir, irmãos. A gente tem que ter fé para os dois. Às vezes a gente clama e Jesus fala faz e a gente não faz. E às vezes não acontece, não é porque Deus não ouviu nossa oração, é porque nós não fez a parte que Deus pediu para a gente fazer. Então se aquele cego não se levanta e não lança a capa e não vai, também poderia ficar do mesmo jeito. Mas ele foi até onde Jesus pediu que ele fosse. Ele foi até Jesus. Então se levanta e vai até Jesus. Se Jesus está pedindo, se quebranta, busca a presença dele. Não fala assim, mas eu já estou cego. Olha a situação que eu estou, já estou cego. O povo já barou, e Jesus quer que eu vou até ele ainda? Jesus quer que eu vou até ele ainda? Irmão, em nome de Jesus, se Jesus está mandando ir, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Só a palavra dele mandar a gente ir já dá força para a gente levantar. Só dele mandar a gente ir, irmão, já é força para a gente levantar. Então não tenha medo de ir até onde Jesus mandar você ir. Mesmo que você esteja nas piores situações, irmão. Na pior situação, não tenha medo, vai até onde Jesus mandou você ir. E esse cego foi, lançou a capa, e Jesus falando disso, que queres que te faça? Então Jesus perguntou, o que queres que te faça? Aí eu agora faço uma pergunta para vocês. Jesus não sabia que esse homem precisava? Jesus não sabia qual que era a situação dele? Mas Jesus falou, o que queres que eu te faça? Porque tem hora, irmão, que Jesus quer que nós falamos de nós. Ele quer que a gente fale a situação que nós estamos passando. Porque em primeiro momento o cego só clamou, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim, me cura que eu sou cego. Jesus, tem misericórdia de mim, me cura que eu estou cego. Não está escrito isso no texto. Aí quando Jesus chamou ele, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus não estava vendo que ele era cego? Jesus não via que ele estava na situação de mendigo? Mas por que Jesus perguntou, irmão? Porque ele quer que a gente fala o que nós estamos necessitando. A Bíblia fala para a gente orar, fala para a gente pedir, fala para a gente conversar com Deus. Então não é errado a gente conversar com Deus, falar as nossas necessidades para Deus. Não é errado, o próprio Jesus perguntou. E ele fala, eu quero ver. Eu quero ver. E o que Jesus fez? Curou ele. Jesus curou ele. Jesus curou. Talvez você fale, pastor, mas era nítido que aquele homem ia querer ser curado da cegueira. Irmão, tem gente que tem enfermidade e não quer ser curado daquela enfermidade. Eu já vi isso. Porque aquela enfermidade está sendo um negócio para ela ganhar no INSS. Está sendo ela não quer ser curada daquilo. Se Jesus perguntar, você quer ser curado dessa dor na coluna? Ah, não quero não. Por quê? Porque eu estou recebendo. Você quer sair dessa cadeira de roda? Ah, não quero não. Por quê? Porque agora o meu marido faz tudo que eu quero. Teve um caso que um pastor foi orar para uma moça e ela estava sendo carregada pelo marido. Ela falou, eu vou morar para Deus curar você. Sabe que ela falou? Não, eu não quero ser curada. Mas se você olhar, ela estava sendo carregada pelo marido. Ela falou, eu vou morar para Deus curar você. Sabe que ela falou? Não, eu não quero ser curada. Mas se você olhar, ela estava sendo carregada pelo marido. Ela falou, não, eu não quero ser curada. Mas se você olhar,
O que era que se nós olhar com os olhos, o que nós ia falar? Está precisando ser curada. A gente vai ver a situação, mas ela não queria. Mas aquele cego falou: Senhor, a minha necessidade é isso, é a visão. Aí, vamos lá, né, irmão? Vamos abrir mais uns leques nessa passagem aqui. Ele não podia te falar assim: eu quero deixar de ser mendigo, eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Mas ele falou: não, eu quero ver. Eu quero ver. Ô, irmão, isso aqui, ó, não ia entrar nessa não, mas presta atenção. Tem muita gente hoje mendigando porque quer ficar mendigando. Tem gente que pegou esse espírito de miséria, irmão. E ela não quer o emprego para ela trabalhar. Se você dá um emprego para a pessoa, ela fala: não, não quero não. Porque ela acostumou a mendigar. E os fortes não fazem isso, irmão. Os fortes, eles correm atrás. E se ele não consegue, ele espera em Deus e Deus abre as portas. Aí você fala: pastor, mas tem pessoa que está na crise. Mas tem pessoa que está porque não quer, irmão. Tem caso e caso. Mas tem pessoa que não, que acostumou a pedir, irmão. E ela não, você falar: você quer um emprego? Se ficar um dia no emprego. Porque acostumou. Não sei porque eu estou falando isso. Mas, irmão, não acostuma assim não. Se Deus te deu condição de trabalhar, trabalhe. Se Deus te deu saúde, em nome de Jesus, trabalhe com a saúde que você tem. Se Deus te deu força, irmão, tenha força em nome de Jesus. Tenha força. Não entra nessa não. Teve um rapaz, irmão, ele não enxerga direito. Isso aí eu vi. Não enxerga direito. E ele foi atravessar o calçadão. E eu fui ajudar ele. Quando eu fui ajudar ele, ele era cego, não enxergava muito. Fui ajudar ele a atravessar o calçadão. Aí, ele falou do jeito dele lá, eu não entendi. Falou: não, tem que fazer assim. Aí eu fui tentando levar ele pela direita, aqui no canto, que era mais fácil, porque até ele atravessar lá, vamos por aqui e depois atravessa lá. Rapaz, aí eu não fiz o que ele me xingou de tudo quanto é nome. Aí sabe o que aconteceu depois? Pegaram ele, levaram ele, não à força, tá, irmão? Para querer ajudar ele, cuidar dele, internar. Quis ficar? Não quis, irmão. Sabe que ele voltou depois? Pedir dinheiro. Tem pessoas que não querem, ela acostuma nessa vida. Ela não quer, mas o cego, Bartimeu, não queria, ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Não acostume, irmãos. Não acostuma, faça a sua parte. Faça a tua parte. Hoje eu vejo: nossa, mas tem muito desemprego. Tem, irmão, tem desemprego sim. Mas se você procurar alguma coisa, você vai conseguir fazer. Nem que for vender um bombom, vender uma bala, que for, você vai conseguir, irmão. Você consegue hoje. Hoje nós temos mais coisas para fazer, irmão. Fala: mas eu não tenho nada. Irmão, em nome de Jesus. Eu não tenho nada. Mas só de você orar, ou você pode até pedir uma hora, falar: olha, eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho nada. E às vezes a pessoa pode ter dado R$5, mas daqueles R$5 você vai ali comprar umas balinhas e vende aquelas balinhas. Daquelas balinhas você vai vendendo outro. Igual pessoas que começaram assim. Daqui a pouco tem loja. Daqui a pouco tem uma empresa. Por quê? Porque não quiseram ficar mendigando. Agora tem pessoa que acostuma. Então não acostuma a mendigar. Acostuma a trabalhar. Costuma a trabalhar. Faça a sua parte. Porque a própria diz para a gente comer do suor do nosso trabalho. Diz para nós trabalhar. Então vamos trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquele homem disse, Jesus falando: que queres que faça? O cego diz: mestre, eu quero que tenha vista. Eu quero que tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, irmão. A tua fé te curou, te salvou. Tirou ele daquela situação, irmão. Tirou ele daquela situação. A fé de Jesus trabalhou na vida daquele homem. E outra coisa aqui, só para vocês entenderem o que eu falei. Aquele cego ouviu falar de Jesus.
E ele sabia que Jesus curava, libertava. Ele não poderia ter ficado quieto também? Ele falou, eu não vou clamar não, acostumei nessa vida, como eu disse para os irmãos, e não clamar. Jesus ia passar, ele ia continuar da mesma maneira, dependendo da moeda dos outros, dependendo... Não faça isso não, irmão. Não faça isso não. Nós temos um Deus que muda a vida. Nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que liberta. Irmão, nós já vimos tanta situação, testemunho, irmãos, de pessoas que não moravam no lixo, moravam debaixo da linha. E Deus não trabalhou? O que Deus não pode fazer, irmão? É buscar Ele, vinde a mim. É buscar a presença dEle, é buscar a face dEle. É buscar a presença dEle. Então vamos buscar a presença do Senhor. Vamos clamar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos bendizer a Deus. E quando nós somos na presença de Deus, Senhor, o que queres? O Senhor vai perguntar para nós. Se Ele perguntar, o que queres que eu te faça? É claro que a gente vai ter um monte de pedido, né, irmão? Se eu for perguntar para os irmãos o que queria que Deus fizesse, ia ter um monte de pedido aí na sua mente, no seu coração. Mas o que é mais necessário? Ele, irmão, sendo curado da cegueira, primeira coisa, ele ia ver, ia ter oportunidade de fazer mais coisas. Não ia ficar mais dependendo das pessoas ali. Não ia mais, agora ele tinha a possibilidade de trabalhar. Então, há várias portas ia abrir para ele através dessa cura dos olhos físicos. Então, peça uma coisa que vai abrir outras portas para você. Peça o que é necessário. Peça o que é necessário. Peça uma coisa que vai abrir outras portas para você. Então, às vezes nós faz bastante pedidos, irmão. Aí Deus está falando, não, pede esse aqui, ó. Pede esse aqui que é mais necessário agora. É mais necessário, é esse aqui para você. É como eu disse para vocês. Como eu disse para vocês. Uma pessoa andando de cadeira de roda, um cego que eu presenciei, mas não queria ser curado. Se fosse inteligente e se tivesse a possibilidade de ser curado, o que a pessoa fala? Não, eu quero ser curado, eu quero ser ajudado. Não, eu quero sair dessa cadeira de roda, eu quero sair disso. Mas a pessoa pensou nisso? Não pensou. Queria ficar naquela situação. Qual que é a situação que você está, que você não está querendo sair dela por conforto? Porque está te dando algum lucro, mas mesmo assim não está te deixando livre. É melhor ser livre, irmãos. É melhor ser livre. É melhor ser liberto. É melhor ser salvo. É melhor nós poder fazer a nossa parte. Eu louvo a Deus pela vida de irmãos aqui, os irmãs, que corre atrás, que trabalha, que luta. Eu louvo a Deus por isso. Porque nós estamos aqui, irmão, se Deus nos der força, temos que fazer a nossa parte. Temos que glorificar o nome do Senhor. Então que nós não sejamos mendigos espirituais e nem acostumamos com coisas que, embora parecer bom às vezes, mas prejudica toda a nossa vida. É melhor a gente estar curado com os olhos espirituais abertos, com os olhos físicos abertos. É melhor a gente estar andando, a gente estar caminhando, a gente estar podendo fazer a nossa parte, do que a gente sempre estar preso e não poder fazer nada. Então, em nome de Jesus, peça para Jesus hoje. Peça a coisa certa para Jesus hoje. Pede para Ele. Pede para Ele. Pode pedir, irmão. É Ele que fala, pedir, dar-vos dar, bater, buscar. Então pede para o Senhor. Pede para o Senhor trabalhar. Deixa eu dizer algo aqui. Você que tem filho, você que tem filha, vou ensinar você a fazer uma oração. O seu filho não é salvo, a sua filha não é salva. Você está pedindo para Deus abençoar ele. É claro que a bênção às vezes vem a salvação também. Pede para Deus salvar. É claro que Deus já sabe às vezes, mas pede para Deus salvar, pede para Deus curar. Porque às vezes você fala, Senhor, meu filho está sem emprego, arruma emprego para ele, dá dinheiro para ele, aí ele fica mais longe de Deus. Pede salvação para ele, pede cura para ele, pede libertação para ele, pede transformação na vida dele. Pede que Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai salvar.
E não encobre os erros dos filhos, irmãos. Não encobre o erro dos filhos. Não encobre, porque é pior. Não estou falando que a gente não deve amar, nós devemos amar. Mas não encobrir o erro dos filhos. Não, se podemos acolher, podemos pegar, mas o erro não deve ser encoberto. Não devemos falar a verdade. Fala, filho, ó, eu te amo, mas isso aí é errado. Isso aí faz mal. Você vai prejudicar a sua vida. Isso aí você nunca vai para frente. Você tem que largar essa situação aí, filho. E amar, respeitar, não é mandar embora, lançar fora, não, é cuidar. É cuidar. Então vamos pedir o que é certo. Aí Deus vai trabalhar e vai fazer o que é certo. O que diz no livro de Tiago? Vocês pedem mal, porque vocês pedem por vossos deleitos e Deus não ouve. Então, se eu pedir coisas que Deus vai ver que não vai ser bom para a nossa vida, Ele é um pai. Ele não vai dar o que é ruim para nós. Ele não vai dar o que é ruim para nós. Então, pede o que vai ser bom, irmãos. Pede que vai abrir outras portas, como eu disse. Vamos ser inteligentes igual esse cego. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Fé ele já tinha, já acreditou em Jesus. Agora ele queria ver. E sabe o que ele fez, irmão? Olha que maravilha isso. Olha que maravilha. Se Jesus fazer um milagre na sua vida, que você está pedindo, ou que você está buscando, faça igual o cego. Olha o que diz o último versículo 52. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse cego foi mais inteligente, mano. Ele falou, o quê? Eu vou seguir aquele que me curou. Eu vou seguir aquele que me salvou. Eu vou seguir aquele que fez um milagre na minha vida. Então segue Jesus. Se Jesus fizer um milagre, não deixa de seguir a Ele. Pelo contrário, glorifica o nome dEle. Faça igual aquele leproso que voltou. O 9 não voltou, mas ele voltou. Faça igual esse cego que seguiu a Jesus. Teve cego, mas esse seguiu. Então segue a Jesus. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Então dá uma avaliada aí o que você está pedindo. Vê se é o necessário mesmo, ou se não é necessário. Saiba de uma coisa, o principal é o espiritual. Então, se o seu espiritual está bom, glória a Deus por isso. Agora, se o seu espiritual não está bom, então a primeira coisa que você já começa a pedir é espiritual. Se o seu espiritual já não está bom, você está pedindo coisa financeira. Se o seu espiritual já não está bom, você já está pedindo um relacionamento. Se o seu espiritual já não está bom, você está pedindo uma porta que vai fazer você trabalhar mais do que buscar a Deus, aí já muda hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o espiritual. Primeiro é o espiritual. Amém?